Pronto, muito bem. Então, hoje é a apresentação sobre como fazer a devolutiva do Iris Codex para o seu cliente. Está eu aqui, eu, Helton Carvalho, a Alessandra, que faz parte da primeira turma do Iris Codex, ela fez parte dos testes, ela é Bom terapeuta. dia. Muito bom dia. Seja bem-vinda, muito bem. E também quem assistir gravado, né, também seja muito bem-vindo. Então, esse encontro ele é basicamente para explicar como fazer uma devolutiva. Mas antes disso, né, vamos falar um pouco do que é o Iris Codex, né? O que ele faz? E para quem que é? A nossa íris, ela é algo único. Ela é algo único, é algo seu. É um dado biométrico que também que fica registradas informações sobre você. À medida que a gente vai vivendo, algumas coisas vão sendo registradas na íris. Mas a nossa íris, ela é um documento de identidade. Ela muda, mas é muito pouco. Muito pouco. E tudo está registrado na nossa íris. Quem sabe ler, compreende ali o que está registrado e gravado. E é um estudo, né? A iridologia é um estudo de mais de um século, onde começaram os primeiros estudos sobre iridologia. E aqui a gente traz um diferencial muito grande. Por quê? Porque a iridologia, ela foi desenvolvida e estudada por médicos, assim como muitas outras técnicas, né, foram, né, pelos médicos, que eles tinham como fazer testes, né, sempre foi assim, com muitos testes, com validações e pesquisas, então muita coisa surgiu com os médicos e pesquisadores. Só que o Iris Codex, ele foi desenvolvido para não trazer achados médicos, não é o nosso foco. O foco é trazer o que está ali, o que ele consegue ler, e trazer para uma linguagem para o terapeuta. Do que está por trás daqueles achados médicos. Então, a gente faz um cruzamento entre a iridologia, os achados iridológicos, com psicossomática, com medicina chinesa e começa a localizar no corpo. A gente faz um cruzamento e faz padrões emocionais, padrão de comportamento, transgeracional, temperamento e por aí vai. Por isso que atende terapeuta. Então, que terapeuta que o Iris Codex é indicado? Na minha opinião, todo. Até porque ele foi projetado para atender todo terapeuta. E se falta algum terapeuta aqui, algum tipo de terapeuta, algum tipo de terapia, a gente pode vir a incluir. A gente faz um estudo para ver o tamanho e o potencial que tem essa ferramenta. Então serve para psicólogos, serve para psicanalista, hipnoterapeuta, constelador, transgeracional, terapeuta de psicossomática, reiki, acupuntura. Serve para. Deixa eu ver se está faltando algum dos que inicialmente eu pensei. Até mesmo para coach, que não é terapeuta, mas vai ter alguma informação ali que tá engarranchando, né? Que está atrapalhando a vida do seu cliente ali. E uma vez ele conhecendo melhor esse cliente, vai ajudar. Até mesmo temperamento e até mesmo posicionamento na vida profissional. Você viu isso, Alessandra, também? Que dá para fazer um encaixe de vida profissional? Sim, com certeza. Porque, principalmente naquela análise transgeracional, né? Por exemplo, no meu caso, deu em quatro locais e uma muito recente. Então, você acaba associando qual evento traumático que talvez pode estar gerando aquilo e atrapalhando, né, o seu desenvolvimento. Porque se prejudica a área pessoal, acaba também prejudicando a área profissional. Então, eu acho que ajuda demais. Vai chegar lá, né? Chega na vida profissional. É isso mesmo. Então, esse foi o nosso intuito. E o que é a ideia? Quando
eu comecei a desenhar o Iris Codex foi o quê? Trazer o mapa do ser. Se a gente traz só achados, e a gente nem pode, porque a gente não é médico, se a gente traz, e não é uma ferramenta clínica, né, clínica médica, se a gente traz achados médicos, para mim não é o mapa do ser. Isso seria um mapa do corpo, um mapa bioquímico. Quando a gente vê como mapa do ser, tem que envolver tudo. Padrões psíquicos, padrões emocionais, como a pessoa vê a vida, como ela reage à vida, que tipo de relações que ela teve, o que pode ter causado que ela leve esse padrão de vida, e até mesmo questões mais sutis como espirituais. Mas eu não coloquei nada espiritual no Iris Codex, porque também não é o nosso intuito. A gente vai entrar para um terreno muito amplo e muito complexo, que foge à nossa compreensão. Mas com o que a gente tem já dá para trabalhar muita coisa. Mas é muita coisa. E no primeiro grupo, né, o grupo de teste, todos ficaram assim, eu digo todos, 100%. Ficaram impactados e ficaram perguntando como que enxergou isso? Como que viu isso aqui em mim? Como localizou isso aqui? Nossa, tem coisas sobre mim que nem eu sabia. Tem coisas que eu fazia terapia há anos. Teve uma pessoa de 6 anos de terapia falou: poxa, mas só agora com esse relatório eu consegui entender essa parte sobre mim. E isso é muito gratificante. E a gente acabou colocando a tecnologia a nosso serviço. Porque o Iris Codex ele é baseado em IA. Ele é baseado em IA. A análise é feita em 3 estágios e nos 3 estágios utiliza IA. Nos 3 estágios. Então vamos lá. Eu acho que já falei bastante, né, do que é o Iris Codex. E essa frase aqui é uma das frases incríveis assim. A Iris lembra o que a pessoa esqueceu de si. E é exatamente isso. Porque o que trava o cliente, às vezes, nem ele sabe. Ele não sabe. Isso tá lá no inconsciente, foi colocado lá, tá obscuro, obscurecido, ele nem lembra. E por quê? De acordo com a psicologia, para proteger ele. É algo que foi colocado lá, enterrado, guardado para proteger. E aí geram comportamentos repetitivos, resultados na vida que ele não quer, mas tudo isso por uma causa maior que é a proteção, para ele não sentir uma dor, para que isso não se repita. Então ele não sabe. Se um cliente senta diante da gente e a gente pergunta: e aí, como é que você está? Você vai ficar, às vezes você pode ficar num looping de conversa, mas não achar no cerne da questão. Então ele não tem uma vontade de esconder, muito pelo contrário, ele quer resolver o problema dele. A questão é que às vezes, na grande maioria das vezes, não chega um cliente pronto sabendo se definir, aberto, vulnerável para tratamento. Então o Iris ele vai chegar nisso aí, ele vai chegar nesse ponto. E para mim, na minha visão, eu acredito que todo terapeuta em algum momento chegou numa situação em que ficou com o cliente meses cavando, procurando alguma coisa e não encontrava no cliente. E aí ele sente aquela situação de que está patinando na terapia, de que não avança, e aquele cliente que vai embora fala assim: olha, eu vou na próxima sessão, mas ele não volta. Por quê? Porque ele não se sentiu transformado, ele não se sentiu impactado, ele achou que acabou sendo mais do mesmo. E nem é a questão do terapeuta. Não é que o terapeuta está errando na técnica, não é nada disso. É o cliente que não está naquela postura de vulnerabilidade, que ainda não está pronto, não está maduro para se abrir. Ou para encontrar o que acontece dentro dele. Isso acontece muito. Tem até um dado estatístico, eu acho que é 35% dos... Não, é mais. 46% de clientes de terapia não voltam porque achou que não resolveu a questão dele. E muitas vezes está ligado a isso aqui. Porque ele não foi lido.
ele não se sentiu lido. E essa questão é muito séria. Imagina como seria uma terapia quando o cliente já chega na primeira sessão se sentindo lido. Falou, pá, como assim? Me compreendeu. Alguém me compreendeu nesse mundo. Então esse é o nosso intuito. E aqui tem a frasezinha que eu acabei de falar. E se ele chegasse já com o mapa aberto, nos próprios olhos, na primeira sessão? E aquelas sessões que estão já empacadas, patinando, e que de repente a chegada de um relatório e uma boa devolutiva fizesse avançar? Valeria a pena? Pois bem. Então, uma foto da íris vira um retrato inteiro de quem a pessoa é. E aqui eu devo dizer que não é só uma foto, são 3 fotos de cada olho. Primeiro, o olho esquerdo, que deve estar aparecendo direito aí para vocês, não sei, mas aqui, esquerdo. 2 fotos com flash, uma sem flash, sempre câmera traseira. Depois, olho direito, mesma coisa, 2 com flash, uma sem flash. E ele já vai analisar cada foto ali antes de você enviar. Ele avalia se a foto ficou boa. Se a foto ficou boa, verificável, ele aceita. Então, você pode tirar foto dos olhos do seu cliente, da íris, no consultório, ou também você pode criar um link no sistema e mandar para ele. Pode colar no WhatsApp, ele lá mesmo tira com alguém. Sempre é bom alguém tirando a foto. Nunca a gente tirando foto da gente mesmo. Então, oriente o cliente nesse sentido, né? Aí tem a leitura, né? A gente treinou essa IA, como eu já venho falando bastante. Ela foi treinada na tradição iridológica e outros estudos que eu falei, MTC, psicossomática, entre outras, transgeracional, e fizemos um cruzamento de várias tradições e geramos um texto modelo. Daí, ele gera o relatório. O relatório chega pronto em minutos, único para aquela pessoa. E esse relatório pode ser a matéria-prima da sua sessão. E o mais legal, preciso saber iridologia? Não. Se você perguntar para mim, eu sou um cara que sabe iridologia a fundo? Não, eu não sei. Mas eu treinei uma inteligência artificial sobre iridologia. Todas elas hoje têm sim um banco iridológico de fazer a leitura de íris. Ou melhor, elas têm um banco de dados de estudos de iridologia. Mas elas saberem isso é bem diferente de construir um relatório bem construído. Se você for hoje no chat GPT tirar foto de íris e mandar lá, ele vai trazer um relatório. Mas não chega nem perto de um relatório tão aprofundado e específico. Eles tendem a ter um viés de confirmação. Então, precisa de um treinamento dela para que faça algo que sirva, né? Que seja um material para a gente trabalhar. Muito bem. Tem alguma pergunta, Alessandra? Tá acompanhando? Tá entendendo tudo? Por enquanto, tá tudo certo. Maravilha. Vamos lá. Então, é uma edição única sobre essa pessoa. O que torna, então, o Iris Codex diferente? Ele é único de verdade. Cada pessoa vai ter um relatório único. Cada íris é única. Cada pessoa é única. Cada pessoa tem uma maneira de viver, uma maneira de enxergar a vida. Então não serve para outra pessoa. É único, é específico daquela pessoa. É sobre a pessoa e não sobre sinais. Esse é o nosso fundamento. A gente vai falar de como a pessoa sente. A gente vai falar do sentir. Vai falar como a pessoa age e como ela se relaciona. As dores que ela vive, como ela sente, como ela percebe a vida, como é as relações. Que isso é um material riquíssimo para terapia. E aí levanta a mão quem não teve um trauma.
Quem não teve uma situação difícil, passou um momento difícil, um evento complicado e ficou gravado e gerou algum bloqueio? Quem não? Então a gente não vai falar, olha, apesar de ter os fundamentos ali, o embasamento da leitura de íris, mas não vai trazer os achados somente. Vai trazer, com base nesses achados e cruzando com outras informações, a pessoa tem uma vida que acabou servindo demais aos outros e esqueceu de si. E é impressionante como as pessoas hoje esqueceram de si. Vai falar também de pessoas que tiveram que se adaptar a determinadas condições em que viveram em algum momento da vida. E a gente traz isso em linguagem humana, né? E serve como apoio técnico, como um apoio técnico para a terapia, porque já traz com essa linguagem onde o cliente já se enxerga. E a gente também trouxe que é uma tradição como método, né, para o Íris Codex. Mais de um século de leitura de íris, a gente colocou deste lado no sistema. Então, sobre o relatório. O relatório hoje, ele tem 16 sessões. Geralmente um relatório do Íris Codex ele tem cerca de 29, 30 páginas. E ali a gente tentou colocar o mapa da pessoa, colocar a pessoa inteira. Então essa é a capinha, né, padrão de como é o nosso relatório. Então ele tem ali uma parte que é em poucas palavras, falar o que é essencial da pessoa. Ele tem a constituição, o temperamento, eixo psicossomático, a linha do tempo emocional, padrões emocionais, mapa orgânico. E aqui pede cuidado. Por quê? Porque essa parte já ela é mais médica. A gente só fala, olha, sugere uma atenção para isso aqui, procure um profissional da área, porque nós não somos médicos e não é a nossa intenção. Se um dia um médico ou a medicina se interessar de alguma forma no que o Íris Codex faz, é muito bem-vindo, mas a gente não quer de forma alguma diagnosticar uma doença, não é a nossa intenção. A gente quer trabalhar com terapia, trazer para a terapia. E também traz, olha só, recursos e forças, né? O repertório de suporte daquele cliente. Agora, a forma que você apresenta essa anamnese faz toda a diferença. O relatório já foi construído de uma forma a que o cliente entre dentro de si e já comece a se ver e a se compreender. Então ele já tem esse intuito. Mas a forma que é feita a anamnese, e isso não é substituível, é como o terapeuta trabalha essa anamnese com o cliente, é de onde vão ser gerados frutos do resultado da terapia. Isso é fundamental. E aqui, eu coloquei esse slide aqui justamente para dizer onde é que está o valor. O valor não está no relatório, e sim na devolutiva. A devolutiva, ela já é a primeira sessão. Começa a terapia, ela acaba de começar na devolutiva. Então, o arquivo chega pronto em minutos. Mas o que transforma não vem do PDF, vem do que acontece quando você senta com o seu cliente e ele se vê pela primeira vez. E esse instante é seu. É seu e do seu cliente. É o momento em que o cliente fala assim: poxa, finalmente alguém me entendeu. Poxa, aqui acho que minha vida tem jeito. Sabe, tem gente que chega desesperado na terapia e de tão desesperado, ele está pensando lá na frente querendo a solução e está esquecendo que tem que ter um processo para chegar na solução. Não é verdade, Alessandro? Ele está tão ansioso para ter uma vida diferente que ele esquece que tem que primeiro fazer o agora. Não é verdade? E buscar as causas, né? Buscar as causas. Isso é fundamental. Então,
A leitura abre a porta. Daí a devolutiva já é a sessão. É muito mais fácil. E aqui é um jargão terapêutico, né? Sabe aquele cliente que chega pronto? Você já desarma ele com relatório. Exatamente. É uma grande dificuldade do terapeuta falar assim, poxa, mas o cliente não está pronto para entregar, ele não está pronto para resolver, ele não está pronto para resolver aquela questão com a mãe que viveu na infância, ele não está pronto. Por quê? Porque está fechado, está cristalizado, incrustado, está travado. Então, a leitura, a devolutiva já vai abrir isso. Porque vai margeando, ela vai buscar o cliente naquela memória que ele viveu. Ele vai se identificar. E quando a gente se identifica, é como se a gente estivesse diante de um espelho. Só que não é um espelho que a gente vê o nosso corpo físico. É um espelho que a gente vê nossas emoções, nosso comportamento, nossa história. E muita gente chora nessa hora. Muita gente chora. Experiência do teste, dos testes que fizemos. Muita gente chora. E vamos lá então. A devolutiva. A gente não pode chegar num cliente e fazer uma devolutiva, falar, olha, isso aqui aconteceu com você, por isso aqui acontece na sua vida hoje. O cliente ele vai se fechar. Como assim? Não. A gente começa abrindo a história. A gente começa numa crescente. A gente não começa no clímax de uma situação do cliente. A gente começa numa abertura. A gente começa primeiro trabalhando, trazendo da parte do relatório algo que ele se identifica. Que é buscar aqui, que eu coloquei no ponto 1, um espelho, onde ele vai se reconhecer. Nossa, está falando de mim. E aí depois a gente vai para a história, porque ele viveu a vida dele. Ele conhece a história dele. Então ele vai se identificar e se reconhecer na devolutiva. E aí depois a gente vai chegar nos padrões. O que é que se repete na vida do cliente? E ele vai falar, nossa, isso repete mesmo. E nossa, eu faço. Acaba acontecendo isso. Por mais que eu tente não fazer, eu acabo fazendo isso. E aí ele já está aberto. Aqui ele já está aberto. E quando ele está aberto, a ferida já está tocada, o terapeuta tem um campo para trabalhar. E aí é a sua hora. Você vai trabalhar com o que você tem, com as ferramentas que você tem para ajudar o seu cliente. E aí, olha só, a gente nessa hora aqui já colocou perguntas terapêuticas. E elas foram, assim, do que há hoje nos melhores estudos científicos, que na verdade são estudos científicos que comprovam tradições milenares, né? Hoje os estudos mais avançados estão comprovando tradições milenares, que é o quê? É trazer para o corpo, fazer a pessoa sentir aquela pergunta e trazer uma informação. Então a gente está trazendo muito psicossomática, conexão de órgãos com emoções, conexões de órgãos com comportamento e padrões. Porque aquela. E não só isso, mas também dos padrões energéticos. Porque o nosso corpo ele é elétrico, tem energia e tem bloqueios. Aqui vindo da medicina tradicional chinesa, os bloqueios, né, dos meridianos. Sim. E isso tem uma relação. Por isso que a gente trouxe muito essas perguntas já indo no ponto certo. E A como elas primeira são boas. pergunta, a Sim, primeira pergunta que você fez aqui na segunda página, em poucas palavras, eu falei, meu Deus, parece que já foi a primeira pergunta, isso aqui já fechou o relatório para mim, porque foi muito assertiva. Esse resumo inicial aqui, que eu acho que é o espelho que você está falando, né? é o espelho. Em É o poucas começo. palavras. A pergunta final, para mim, ela foi direto no ponto da minha pessoa. Exatamente o que está acontecendo nesse momento.
Exatamente. E essa pergunta ela foi intencionalmente feita nesse sentido. Você vai chegar no seu cliente essa pergunta, você vai fazer essa pergunta para ele. E aí ele desarma, ele fala: "Poxa, é isso". São perguntas. E aí essa pergunta ela vai tocar o ponto que precisa. E aí depois a gente tem na seção 9 que são as perguntas terapêuticas lá, que conectam o corpo com algum evento, com alguma emoção e comportamento. São perguntas, por isso que a gente tem feito muito, trabalhando muito isso aqui, de que a devolutiva ela é uma sessão. Ela é uma sessão terapêutica. Porque essas perguntas, se bem trabalhadas com o cliente, você já vai tendo insights dos próximos passos. Essas perguntas já vão transformar o seu cliente, já vão abrir espaço para você já atuar ali mesmo, naquele momento, aplicando a técnica que você já sabe, a técnica que você já domina. Muito bem. E aí depois você vai fazer um fechamento dessa devolutiva. Vai trazer as forças dele, o que ele tem de pontos fortes e vai fazer o fecho. O fecho também, tudo isso está no relatório. O fechamento da devolutiva. E uma pergunta que pode ser levantada. Bom, então eu vou ter que pegar o relatório e ficar marcando onde eu começo, onde eu vou e tudo mais? Não. Nessa semana eu já atualizei o relatório para que ele seja nessa ordem aqui. Então é só seguir a ordem do relatório. Não precisa ficar caçando pontos, não. Tá? Então ele já tem esse design de que seja uma sessão crescente. Mas vamos lá. O cliente tirou a foto, mandou para você, ou você tirou a foto do cliente. Aí você está lá na hora ao vivo com o cliente. Minha recomendação: se você não consegue ler o relatório antes, vai lendo com o cliente, mas recomendo imprimir e já fazendo grifos e anotações. Por quê? Porque vai ter muita coisa que vai surgir ali na hora. Vai ter muita coisa que vai surgir na hora. Então, isso é ouro e não pode ser perdido. Você tem que aproveitar esse momento, porque você vai coletar muitos dados ali. Você vai estar olhando para o seu cliente e vendo as reações dele. As microexpressões, como ele fala, o tom de voz, tudo isso é informação que é importante para a devolutiva. Você conduz essa devolutiva. É muito importante isso, não se esqueça. Então, mas se você consegue fazer isso sem o cliente estar junto, vamos lá, o cliente mandou o link e você fez a análise, você vai ler tudo antes e vai grifar pontos interessantes, pontos importantes, onde você vai dar uma ênfase na questão. Se você... Ótimo, me veio um raciocínio aqui. Se você já conhece o cliente, você faz esses grifos. Se você não conhece o cliente, na hora de você ler na frente dele, você vai sentir, você vai perceber aonde está pegando mais na vida dele, aonde tocou mais ele. É aonde você vai começar. É aonde você vai trabalhar. Você vai pensando e pegando. Esse é o seu trabalho terapêutico. Com o mapa na mão fica muito mais fácil. Você vai só marcar as questões que têm que ser trabalhadas. Então é isso. Releia a essência, que é a parte inicial ali, a essência que é em poucas palavras. Releia, porque ali eu procurei condensar todo o relatório em poucas palavras. Tanto é que na ordem, apesar de ele estar em primeiro no relatório, ele é a última coisa que é feita. Porque depois de tudo, ele faz essa condensação e aí coloca lá no início. Imprima, tenha em mãos. Eu recomendo isso por quê? Porque é bom a gente ter ali uma coisa em papel, né? É bom, porque você tem um material que você pode escrever, rabiscar, você pode fazer seu trabalho ali.
E aí, a partir disso, você também desenha o caminho, você consegue definir dar a direção da terapia. Então, em 6 passos, né? Comece por quem ele é. E aqui, muita atenção, porque aqui é a sua postura, como você vai conduzir. Você leia, né? Aqui você pode ler toda essa parte, ler a essência e o temperamento em voz alta. E devagar, sem pressa. Aqui você não vai falar de sinais, não vai falar de técnica. Aqui você está dando aquela abertura. Você vai falar da pessoa. A pessoa vai querer saber do fígado dela? Vai querer saber do rim dela? Não. A pessoa vai querer saber dela. Vai querer saber dos processos dela. Como ela sente, como ela reage, o que carrega. E é por isso que ela se reconhece. Por isso que ela fala: nossa, é sobre mim. Então faça pausas. Não sai querendo ler o relatório todo. Não, faça pausa. Você sentiu que seu cliente se comoveu? Faça uma pausa. Porque o silêncio também faz parte da sessão. E o silêncio é onde, é o momento em que muita coisa está acontecendo dentro dele, mas que não está sendo dita. Mas tem processos ali acontecendo de uma profundidade e uma riqueza muito grande. E aí é nessa hora ele fala: é de mim, é sobre mim. É de mim que está sendo falado aqui. E aí depois a história é contada por idades. Vai ter gente que não vai se lembrar de nada, porque o inconsciente escondeu tudo, muito bem escondido. Eu acho, é muito raro isso, tá? No relatório, até hoje, a estatística não é tão grande, mas até hoje, todos se acharam aí nessa história de vida contada no relatório, que é trazida. Mas você vai percorrer essa vida do cliente, né? Dos primeiros anos até hoje. E aqui, de novo, pausadamente, percebendo com presença, olhando o seu cliente, como ele está reagindo à sua leitura. E eu desenhei essa ondinha aqui para mostrar que a vida é assim, né? Ela parece essas ondas. Tem as altas, tem as profundidades, depois volta. E é uma narrativa, né? A devolutiva, ela é uma narrativa. E quando você faz isso, ele vê, ele acaba vendo sozinho. Você só tem que fazer, criar esse clima para que ele tenha a possibilidade de se enxergar. Quando ele se enxerga, pronto. O grande objetivo inicial da devolutiva é isso, que ele se enxergue. Pronto, acho que não precisa falar mais nada sobre isso. Se ele se enxergou, tá ganha a sessão. Acho que essa é uma das maiores dores dos terapeutas. E aí, como eu disse naquela introdução, você vai mostrar o que se repete. Com a história na mesa, conecte, você vai conectar os pontos agora. Aquilo, né, que ele aprendeu cedo e que virou um jeito de reagir, e que até hoje ele reage. E que, pela psicossomática, mora no corpo dele. A forma que ele aprendeu a viver, as emoções e o modo que ele aprendeu a operar, em algum lugar está no corpo dele. E ele começa a conectar isso. Ele começa a conectar o que ele viveu na infância e o que ele vive agora. Ele fala: nossa, tá aqui. Tá nessa fase aqui da infância. Isso aqui aconteceu e por isso que agora isso acontece comigo, por isso que eu me comporto assim. E a abertura aumenta. Entende? Percebe, Alessandra, que aqui a ideia, o princípio é abrir o cliente? Sim. E assim, o meu histórico lá foi muito assertivo. Só teve uma parte lá da adolescência que eu não me recordei, assim, vamos pensar, o evento traumático que pode ter acontecido. Mas da infância foi claro e preciso.
E dos outros dois também. Então eu falei, meu Deus, né? Só o da adolescência realmente que eu não me recordei assim, o que que poderia ter acarretado alguma coisa ali naquele contexto. Mas os demais, todos vieram à tona o evento ocorrido. Que legal, fico feliz pelo feedback. E Você aí, podia fazer minha devolutiva ao vivo. bom, a gente pode fazer uma ao Pode vivo. ser no fim da sessão, não precisa ser agora, não. No fim da sua palestra. Sim, a gente pode fazer. E fica com o material. Se você concordar, a Sim, gente tudo faz. bem, sem problemas. Mas vamos, a gente pode gravar em outro dia, eu acho que é melhor. Pode ser. Porque eu tenho que ler sua devolutiva, eu não li sua devolutiva. Tá bom, não tem nada E não. aí fica como uma aula de demonstração. Você concorda? Concordo. Maravilha. Tá bom, a gente vai fazer então. Depois a gente conversa e agenda, Tá tá? bom, tá bom. Fico feliz. Muito feliz, sim. E aí chegamos ao clímax da devolutiva. Aqui, é claro que eu pulei umas partes intermediárias, mas aqui eu fui no que é importante. Chegou a sessão 9, que são as perguntas que tocam fundo. Isso aqui prepara o lenço. Não é jargão e não é nem de forma alguma intenção minha de falar, nossa, isso aqui vai ser. Enfim, aquele papo de gente que fica querendo vender, não é isso. Mas prepara o lenço, porque aqui se o seu cliente está aberto, e se você conduziu de uma forma presente, totalmente presente, conectado com o seu cliente, alma com alma, é muito difícil ele não chorar aqui, é muito difícil ele não se comover, ele não se ver, ele não se sentir aqui. Porque essas perguntas, elas foram feitas para ir lá no âmago do ser. Porque ele já está aberto. E agora é hora de perguntas que não pedem explicação. Então aqui a gente vai desligar o racional. Não quer saber do racional. A gente vai em perguntas que fazem ele sentir. Aonde mora no corpo? É hora de tocar o que pesa, o que falta, o que dá nervos nele. E aqui, sempre como hipótese, nunca como diagnóstico. Sempre hipótese. Então, perguntas do tipo: isso costuma aparecer em quem aprendeu cedo a se virar sozinho? Faz sentido na sua vida? Sempre como hipótese. Por quê? Porque a pessoa, numa sessão, ela já vai estar muito entregue, ela já vai estar mexida, ela já vai estar em um estado alterado de consciência e a gente não quer implantar memórias falsas na consciência desse cliente. A gente sempre vai dar um tom de: olha, é uma hipótese, isso aqui tem a ver com você? Isso faz sentido na sua vida? Isso tem uma correspondência com você? Agora você fala assim: isso aconteceu na sua vida. A pessoa está aberta, ela está com neuroplasticidade, é como se fosse um barro moldável ali naquele momento, ela está toda mexida. Se você crava uma coisa, uma afirmação, isso vai entrar lá no inconsciente dela. Então não é o nosso objetivo. Não é cravar uma coisa, não é de forma nenhuma. É perguntar: olha, isso faz sentido com você? E aqui está o poder. Porque tem gente que sai: nossa, aquele terapeuta falou que eu tenho isso. Não concordo, não tem a ver comigo. O cliente se fecha. Agora aqui não. Você vai fazer uma pergunta abridora, uma pergunta aberta. E aí ele vai se ver. E não você falou alguma coisa para ele. Entendeu? Aqui está a diferença. E aí essa pergunta ela vai ricochetear na chegada. Ela já vai chegar, tum, entrando fundo. Aonde ela tem que ir. Ela vai bater no lugar certo para a transformação. Ela vai chegar no lugar certo para a terapia acontecer.
E aí, é claro, você intuiu na hora, sentiu de fazer umas perguntas? Faça. Ali é só um mapa de perguntas com base nos achados, mas se você sentiu, por exemplo, você entrou numa pergunta, nossa, mexeu no meu cliente, ele sentiu. Você quer aprofundar? Faça as suas perguntas. Vai, aprofunda mais. Não se limite ao que está ali. Apesar de ter sido construído com muito carinho, com muito estudo para que chegasse no âmago, mas se você sentiu, vamos mexer mais, mexe mais. Trabalha mais aquela questão. Então, é livre. E você ali mesmo, na hora, você já pode anotar perguntas. Vai anotando. Isso tudo enriquece a terapia. E aí, uma terapia não é só choro, pancadaria, não é só ele se catarse o tempo todo. Devolva também o que ele tem. Mostre a força que ele subestima. Mostra as energias, o poder que ele tem dentro de si, que às vezes ficou esquecido, porque ninguém fala para ele, nem ele mesmo se reconhece. E ele subestima muitas vezes o sentido maior do que ele viveu. Sabe? A ferida que virou sensibilidade, o que a vida pediu que ele aprendesse. Porque quem fala que a vida é fácil, na minha opinião, é um mentiroso. Ou está se enganando. A vida, você pode levar a vida sempre assim com uma alegria, mas tem momentos de tensão, tem momentos de dificuldade. E são momentos em que, se a gente tem uma postura certa, a gente vai crescer, a gente vai se desenvolver. Então as pessoas tendem a esconder, a negar as forças que ela aprendeu ali no momento de dor, talvez. E aí na sessão você enaltece isso. Olha, isso aqui te trouxe força também. Isso aqui te fez crescer. E aí ela se valoriza, ela se levanta. Então é o que transforma, não é o diagnóstico do problema que faz a pessoa se transformar. É o reencontro com ela mesma. É ela se ver não só nas dores e nos traumas, porque terapeuta adora trauma, né? Ele parece ter uma lupazinha caçando dor, caçando trauma, enxergando e analisando. Mas não é só isso. É o cliente se ver por inteiro. Não vê só os defeitos e traumas e dores que ele viveu, mas vê também as qualidades e as potências. Até porque o nosso cérebro ele vai estar sempre focando nisso, né? E buscando problema. Eu achei Oh, muito interessante aqui, principalmente na dimensão arquétipa e nessas sugestões que você deu no final, no relatório deu, né? Porque ele traz à tona os recursos que a pessoa tem, só que o problema é tão grande que ela não enxerga os próprios recursos. E aí que dá um direcionamento para a gente ativar isso, sobressair isso, para que isso tenha mais potência do que a própria dor da pessoa, vamos dizer assim, né? Eu entendi dessa forma, porque hoje é como se as pessoas fossem conduzidas pelos problemas, pelos traumas. Ah, aconteceu isso, por isso que eu sou assim, né? Então, assim, não consegue ver o quanto tem de coisa boa. É como se tivesse ali encapsulado mesmo, né? Então, nesse momento aqui, eu acredito que a gente pode promover, trazer, né? Fazer essa lupa mesmo para ele enxergar os recursos e as forças e potencializar isso. Que aí o trauma às vezes fica até pequeno. Não é que vai ficar pequeno, vai vir em alguns momentos, mas aí fala, olha, eu tenho como sair disso, exato. né? Muito bacana. Sua leitura, sua percepção é muito rica, é isso mesmo. E tá tudo ali para você usar. E aí, exatamente o que você falou, muito, muito bem colocado. A gente vive num mundo em que a gente fica olhando para o negativo. Parece que é um marketing, parece que é um campo, mas é muito o foco no negativo, o foco no problema.
Então, na O sessão. mundo está assim, o ambiente está assim, a sua casa às Exato. vezes está assim. Então, mesmo que a gente tente ali lutar com, né, contra a correnteza, vamos dizer assim, mas às vezes o ambiente nos consome nesse sentido, onde faz perder energia e o cérebro, ele já é automático, ele já foca no negativo. Então, aqui nessa sessão, eu acho que é uma sessão assim que tem que ter realmente muita empatia, muito altruísmo mesmo com o outro, no sentido assim de mostrar para ele através ali, eu sempre falo uma lanterninha mesmo, como se fosse assim, para ele enxergar os recursos que ele tem. Então, assim, é fantástico, né? E acaba que não fui eu que contei, né? Foi a sua Iris que contou. Então a gente tem algo a mais ali para validar também essa situação. Isso mesmo. Bom. Muito bom. É exatamente isso. A ideia é bem essa, trazer esse foco. E aí, a gente chega no final da devolutiva. Feche com uma frase que fica e ancore. O que é isso? Lá no relatório tem uma síntese. Então, termine a mensagem para o cliente e na síntese. O parágrafo que ele vai querer reler é essa síntese lá no final. Entregue a síntese rápida para levar e devolva a pergunta de virada com o próximo passo. A boa devolutiva não fecha um ciclo, abre o próximo. E aí, essa frase que eu coloquei aqui é uma frase que serve para nós utilizarmos nas nossas terapias. Terminou o relatório? Me desculpe. Terminou o relatório? Fala para ele: guarde essa sensação. É daqui que a gente parte. A gente vai partir daqui. Isso traz uma confiança e um acreditar de que vai dar certo para ele. Essa crença, ela é muito importante. Ele fala assim: finalmente eu vou conseguir resolver essa questão. E aí ele fica feliz e você, terapeuta, se sente também realizado porque está cumprindo o seu propósito. Porque eu sei qual é a frustração de um terapeuta quando não consegue, não atinge um resultado com o cliente. E terapeutas, nós terapeutas temos uma tendência de fazer além do que a gente deve, isso energeticamente, querendo um bem de um cliente. E às vezes passa da conta. E às vezes, em vez de ajudar, acaba atrapalhando ou se emaranhando, se enrolando, enfim. Complica a nossa vida. Mas é porque a gente tem essa, essa vontade de ajudar. E a gente tem que se ater ao que é e respeitar também o processo do seu cliente. Vamos lá. O que separa um laudo de uma sessão? O Iris Codex não é um laudo. Um laudo é uma coisa fria, né? Traz ali os achados e é um relatório. É um relatório seco. O relatório do Iris Codex, ele já é uma sessão montada. Porque ele tem ritmo. Tem hora que ele aperta, tem hora que ele alivia. E você conduz isso, você vai sentir isso e vai conduzir. É uma construção, é uma revelação da pessoa em respiros. Tem um momento que é de silêncio. E essa pausa é um instrumento, ela é uma ferramenta na leitura, na anamnese, na devolutiva. E depois você vai e manda aquela frase que acerta.
e deixe o cliente reagir a essa frase. E aí, você rege a energia do consultório ou da sala que eu coloquei aqui. Tem hora que você vai falar com a voz mais baixa, tem hora que você vai falar com a voz mais alta. Isso você vai sentir. No rapport, né, da PNL, se você está conectado com o seu cliente, isso aqui vai acontecer naturalmente. A sua modulação de voz vai variar de acordo com a sua guiança. Você vai guiar a sessão. E depois a frase que fica, né? Que é muito importante. É o fechamento da sessão, isso é muito importante. É sintetizar tudo e o que ele vai levar para casa. Não precisa de nada mais do que isso. Vamos lá. E o que nunca fazer? Nunca fazer na devolutiva. São linhas que a gente não vai cruzar. Você não vai diagnosticar nem prescrever nada. Não vai dar nome de doença, não vai dar dose nem tratamento. Eu até já modifiquei nessa versão mais recente esses cuidados. É muito importante a gente tomar cuidado com isso. Tá? É uma leitura de padrões emocionais e comportamentais. É um apoio e não é uma avaliação de saúde. Qualquer questão de saúde que tiver lá relacionada a órgão, corpo, enfim, direcione o seu cliente para o profissional habilitado. Não é nosso métier, não é nosso core, não é nosso centro. Então, encaminha. E quem sabe ele vai ao médico e descobre algo e consegue tratá-la também na medicina. Uma coisa que talvez seja grave, a gente não sabe. Então, o nosso objetivo no relatório não é também alarmar e trazer coisas graves e procure imediatamente um médico. Esse não é o nosso objetivo. E ele não vai trazer um relatório nesse sentido. Mas olha, direciona, sugere, tá? Não entregue como verdade absoluta. Por mais que o Iris Codex seja assertivo, ele pode errar. Não existe certeza absoluta. Então, use ele sempre como um relatório de partida, não uma sentença. Cada achado é uma hipótese, e quem valida é sempre o seu cliente. Você vai ver como o seu cliente fica, o que faz sentido para ele ali. E mesmo que tenha achados que são do seu cliente, isso pode acontecer, mas ele não se mexeu, ele não se sentiu, pula. Simples assim. Fala, não, mas o relatório disse aqui, mas o Iris Codex erra muito pouco. Não, você acabou de perder seu cliente. Foca no que mexe com ele. É ali que vai trabalhar. É o que está disponível. Pronto. Aí o cliente ganha e você ganha. Também não force, não forçar sentido. O que é não forçar sentido? É que a leitura mais profunda se oferece. Não se impõe. Então você joga para ele, você fala para ele e deixa aquilo agir no ser dele. Você não vai impor. Se a pessoa não vibra com aquela informação, fique no humano. Funciona igual, é a mesma coisa. Isso não muda. E uma outra coisa também, não despeje as 16 sessões do relatório. Se você for então trabalhar despejando as sessões, entrega o relatório para ele, ó, pode ler. É melhor. Porque ali ele mesmo vai lendo e vai começando a se enxergar, vai se tratando. Agora, se você joga de uma maneira fria, sem uma condução, aí me desculpe, você está perdendo o seu papel de terapeuta. Então, coloca sua alma nisso. Todo trabalho que a gente coloca a nossa alma rende frutos. E bons frutos. Então, também menos é mais.
Você começou a ler ali, você não conhece o cliente, você começou a ler o relatório ali com ele, viu que teve uns pontos que tocou mais ele, começa a focar nisso. De repente, esse relatório pode servir para mais de uma sessão. Opa, vamos olhar agora um outro ponto aqui que saiu no relatório? Beleza. Mas não perca uma oportunidade de quando o seu cliente está tocado. Porque isso é ouro terapêutico, é aonde a terapia acontece. Então, aqui a frase para fechar. 2 ou 3 pontos tocados fundo valem mais do que 16 varridos por cima. Total. Na constelação, até mesmo em hipnose, né? Tem sessões que levam muito pouco tempo. E que resolveu, acabou. Sessões de 15 minutos, resolveu. Uai, mas foi tão rápido? Foi, resolvido. Agora tem sessões também de 3 horas que não resolve nada, né? Que fica aquela coisa enrolada, não vai, fica meio oculto. Então, se você achou o ponto e está resolvendo ali, pronto, é isso. Vamos focar em resolver as questões com o seu cliente. E aqui, falando agora do profissional terapeuta. Essa devolutiva, ela é uma sessão. Ela não é um arquivo. Você não vai oferecer uma foto de íris, você vai oferecer uma sessão de leitura de íris mais devolutiva. O exame e a travessia conduzidos juntos. E esse relatório, primeiro que seu cliente vai ficar curioso. Como assim vai tirar uma foto do meu olho e vai falar de mim? Então, ele já está curioso, já está querendo saber. E aí, e isso é uma sessão, transforma isso em uma sessão e transformação dele. Então, o relatório é o ponto de partida e o cliente paga é a sua presença, os seus métodos e a sessão que ele nunca esquece. Sugestão que eu coloquei aqui, R$400. Pode ser menos, pode ser mais, e você adequa. Eu acredito que tem que ser pelo menos o preço de uma sessão normal sua. Tá? Quem compra uma leitura avulsa no Iris Codex hoje, ela tá R$ 99,70, salvo engano. Tá? Então aí, cobrando R$400, você fica com 300. E é muito justo. Muito justo. Eu acho que você imagina essa sessão trabalhar ou trazer uma questão, uma abertura do seu cliente que nada até então tinha conseguido. Então, para ele, isso vale muito mais do que isso. Talvez ele tenha gastado anos de terapias fazendo sessão de 15 em 15 dias e não resolveu. Sempre pensa nisso, então. Quem estiver pensando em ficar querendo cobrar muito barato, tá? Sempre ancorado no que entrega. O atalho de meses de terapia, sim, pode significar um atalho de meses de terapia. Não um atalho, mas uma assertividade, uma precisão, uma leitura precisa, né? Que talvez a pessoa levou meses e ela não se abriu e abra nessa devolutiva em uma única sessão. Chegamos ao nosso último slide. Você conduz e a íris só abre a porta. E a frase de fechamento, o seu próximo cliente já traz o mapa nos próprios olhos. Já está tudo ali. Então, é só acessar o iriscodex.com, tem uma página lá e entrar. Você já tem uma leitura grátis. Você pode fazer do jeito que você quiser. Pode fazer em você mesma, pode fazer em parente, ou pode fazer em um cliente já e já cobrar essa sessão. Faça do jeito que você quiser.
e querendo adquirir mais, já tem algum agendamento, gostou? Tá tudo lá no site do Irix Codex, pode fazer a aquisição que mais se encaixa à sua realidade. É isso. Alessandra, você tem alguma pergunta? Tem algum comentário? Muito bom, assim, de certa forma, né, é simples, porque eu acho que o relatório já trouxe tudo isso que você falou também. Mas assim, né, eu falo, hoje eu estou aqui, o Helder, porque eu acredito muito que os olhos são realmente a janela da alma, né? E eu sou apaixonada na psicologia, né? E eu escolhi isso por isso. E tem uma frase do Jung que ela é o que resume isso aqui também. Seja apenas uma alma humana com outra alma humana ali na sua frente. Então, e aí você tendo, né, vamos dizer, esse relatório falando ali realmente dessa alma da pessoa, é porque é assim que eu enxerguei o relatório quando eu li o meu relatório. Eu achei fantástico, porque fecha, né? Principalmente para os racionais, que às vezes precisa assim, nossa, preciso realmente do exame para provar que eu sou assim mesmo, né? Ou da onde Sim. que veio isso? Então, assim, é fantástico. Parabéns aí, né, pela iniciativa, pelo trabalho. Eu tenho certeza que vai ajudar muito. Eu quero sim, né, fazer esses experimentos. E aí, a única dúvida que eu tenho é assim: eu tenho pacientes que estão em andamento já, né? Posso Sim. falar que eu estou fazendo uma formação, não sei, alguma coisa nesse sentido. Mas aí. A pergunta é como no olho, né? Talvez é algo mais profundo, a gente consiga realmente enxergar tudo aquilo ali que você descreve no relatório. Manchas, contorno, né? Porque tem alguns pontos ali que fala, talvez uma mancha assim, o contorno do olho e tal. Então, isso são os achados iridológicos. Uhum, Aí já é da área da iridologia, onde o estudo separa cada seção do olho, cada parte do olho, e cada achado ali tem a ver com alguma parte do nosso corpo. Em um resumo, uma é como síntese, se fosse a orelha, alguns pontos assim, por exemplo, que tem do corpo. sabe a reflexologia do pé? Sim, Onde tem um sim. mapa do corpo no pé? É Aham, a mesma sim. coisa. Ah, entendi. É a mesma coisa. Só que no pé você não consegue, olhando para um pé, você não consegue saber. É Às verdade. vezes tocando, você vai ali tocando, você fala, ó, aqui dói. Opa, então aqui tem alguma coisa, não é verdade? Aham, sim. Né? Na reflexologia é assim. Na íris, não. Tá ali, tá registrado. Então não precisa de tocar a íris, por exemplo. Né? Você já Uhum. consegue fazer a leitura. E a E, inteligência artificial trabalha muito bem com isso. certo. E só mais uma dúvida, e pessoas assim que já passaram por alguma cirurgia, sei lá, talvez uma catarata, uma correção ocular, ou usa lente, alguma coisa assim, como que seria nesse caso? Eu não entendo que atrapalhe, tá? Até agora não vi nenhuma situação que comprometa. Certo. No futuro a gente pode verificar se acontece algum caso. Aí a gente transforma isso em estatística, né? Mas eu não vi nenhum assim. Nenhum caso Então, por assim. exemplo, vamos A dar lente eu um. entendo que não prejudique. É isso que eu ia te perguntar. Porque, por exemplo, meus pais fizeram cirurgia de catarata, né? Então, eles colocam realmente uma lente ali. Isso aí não interfere no resultado. Não, até porque a lente ela é translúcida, né? Uhum, entendi. Uma lente de cor, aí prejudica. Né? Uma lente que simula uma íris, né? Sabe? As Isso. lentes coloridas, aí, não, aí prejudica, né? Obviamente prejudica. Mas lentes translúcidas, elas podem dar um desvio. é, Me fugiu a palavra agora da ótica, como é que chama? Córnea? Não. Reflexão e refração. Elas podem fazer alguma refração, mas só que é na íris toda. Então toda íris vai estar refratada. Uhum, Se toda a íris está refratada, então a imagem que vai ser refratada ao todo. Então acaba sendo a imagem original. A certo. não ser que
a lente tenha alguma convexibilidade ou convergência. Mas eu acredito que não, até porque o nosso olho ele é convergente. O formato Certo. dele, né? Convergente. Aham. Ele é uma esfera. E só mais uma pergunta, em termos da qualidade das fotos, né? Caso assim, por exemplo, às vezes não é todo mundo que tem, às vezes, um celular adequado para tirar a foto e mandar alguma coisa assim, às vezes não vai ser ali no consultório. E aí? Vai Então, aparecer que não deu certo, alguma coisa assim que não é compatível? a gente fez testes com um celular, um Samsung Galaxy S10 Plus. O Galaxy S10 Plus é um celular que foi lançado em 2016, 17 Uhum. e deu certo, Ah, tá, não, tranquilo. né? Uhum. Celulares mais fracos, qual que é a recomendação? Faça a luz do dia, vai para fora, luz do dia, com flash, câmera traseira sempre. Certo. É porque, salvo engano, no meu relatório teve uma parte lá que falou assim que talvez não ficou tão legível para dar uma precisão, entendeu? Então, por Sim, isso que eu estou te perguntando, porque às vezes foi sim, o jeito da foto, ou alguma coisa nesse sentido. sim. Isso não tem como a gente controlar. Tem algumas fotos que vão ficar assim, às vezes até reflexo. Uhum. Às vezes até reflexo. Por isso que a gente tira 3 fotos. Que aí muda um pouquinho o ângulo, muda, e aí muda a direção do reflexo. Aí a inteligência artificial consegue compor a imagem aonde teve uma foto que não ficou boa. Certo, Entende? entendi. Por isso que a gente tira 3 fotos. Mas vai acabar acontecendo de ter alguma coisa que ele não viu. Uma foto perfeita, só com alguém profissional em foto, né? Sim, Mas se a gente tiver essa sensibilidade, quando a gente está tirando a foto, a gente vai ver onde é que está o reflexo. O ideal é que o reflexo fique na pupila. E por isso que uhum. as fotos com flash, geralmente o reflexo vai bater na pupila. A de Entendi. frente com flash vai dar na pupila. E aí a gente consegue tirar uma foto melhor. Uhum. Mas muito boas suas perguntas, gostei. O primeiro contato com essas perguntas, muito bom. Porque assim, eu acho que são perguntas usuais que pode aparecer também, né? E aí a gente, São. até para poder responder. Mas é isso, gostei muito, Helder, muito obrigado. É um privilégio estar aqui com você Ah, que bom, me sinto nessa honrado. aula exclusiva aqui. Eu sei que os colegas vão assistir depois, mas assim, muito boa a ferramenta e eu quero muito, muito testar. E os pacientes que já Que estão em bom, tô andamento e contente. tudo, e é isso. E vai dando feedback, dê notícias, Com tá? certeza, pode E deixar. antes, vou só mostrar, tá vendo a tela? Tá, né? Tô. Uhum. A gente entra aqui em Iris Codex, só que o meu vai estar logado. Essa aqui já é a tela lá de dentro, ó. Uhum. Eu vou sair porque aí vai mostrar a página quando eu entrar lá no Iniciando. iriscodex.com. Uhum. Aí vai entrar nessa página aqui, ó. Essa aqui é a nossa página, aí explica, né? Tudo, nossa landing page. E eu quero chegar aqui, né? Você fotografa com o celular que já tem e pronto. Então, assim, tanto o iPhone quanto o Android, né? Ele foi preparado para isso. E quero chegar nos valores, porque eu falei a leitura avulsa, né? 99,70. Mas à medida que o pacote aumenta, né, a quantidade de leituras, o preço por leitura abaixa. Ó, então, um pacote de 5 leituras vai sair R$ 59,70. Uhum. Até que chegue o pacote de 30 leituras, R$ 39,70. E já aproveitando que eu ensinei sobre devolutiva, ó, créditos por 12 meses, já está nos nossos termos de uso, tá lá. Uma coisa muito importante, que é sempre bom a gente frisar, que está aqui na landing page e aproveitando que vai ficar gravado para assistir. A leitura fica, a foto não fica. O Uhum. que isso quer dizer? A íris é um dado biométrico. É uma coisa muito única da pessoa e que requer o máximo de segurança. A gente optou por não deixar nenhuma foto gravada no banco de dados. Uhum.
para não ter nenhum mínimo de problema. É somente para fazer o relatório. Então, quando o terapeuta manda para o cliente tirar a foto de lá, o terapeuta tem 24 horas para clicar no botão de gerar relatório. Senão, em 24 horas, o sistema apaga a foto. Entendi. A gente não quer ficar com esses dados biométricos no banco de Uhum. dados. E o terapeuta gerou o relatório, a foto é deletada na hora. Então, isso é muito importante que a pessoa fala, mas vai ficar com minha íris no sistema de vocês? Não, não fica. Nossa Essa intenção não informação é é importante. muito importante. Uhum. É muito importante e sim, não tem nada. A gente só fica com o relatório. Porque E depois, cada, sim, desculpa te cortar, mas pode assim, falar. cada, por exemplo, eu sou, né, psicólogo, terapeuta, e aí eu vou entrar e vou fazer um cadastro no meu nome, vai ficar ali os meus relatórios, é isso? E isso, você tem o seu dashboard, olha só. Aí você vai aqui no entrar, tá vendo aqui o entrar? Uhum. Você vem aqui em entrar. Aí você vai criar conta. Certo. Você vai colocar seus dados. Como eu já tenho, eu coloco aqui, ó. Ele vai enviar um código para o meu e-mail. Quando ele envia um código para o meu e-mail, chegou um e-mail para a gente. Eu pego o código, copio. Pronto. Eu fiz o login. Aí você tem a Certo. dashboard, ó. Você tem os clientes. Uhum. Você vai cadastrar um novo cliente. Vamos supor que eu quero convidar aqui, eu quero. Aí tem as leituras que você já fez, ó. Em leituras, tá Certo. vendo? Uhum. Aí aqui você vem ver a análise, né? Deixa eu ver se tem uma que não foi feita ainda. Aqui. Entregue. Não tem nenhuma que não foi feita. Mas aí tem a opção que quando o cliente manda as fotos, aqui fica 6 de 6, né? Aí Uhum. aqui, em lugar desse ver análise, fica gerar relatório. Uhum. É onde a gente clica para gerar o relatório. Aí vamos supor, não, eu quero convidar um cliente. Você tem que convidar. Cliente novo, cliente já existente. Cliente novo. Aí você vem e gera um link. Esse aqui foi o link que a Nile te enviou. Certo. Aí você vem aqui e copia. Copiar a mensagem para o cliente. Você vai e cola no WhatsApp dele. Na hora que ele clica, já abre uma paginazinha no celular para ele tirar as fotos. Perfeito. Uhum. Tranquilo. É simples, né? Mas assim, qualquer dúvida também no uso que tiver, a gente está lá no grupo inicial do WhatsApp. Depois eu vou criar um grupo de suporte para atender as dúvidas, demandas, enfim, tudo. Tá? Perfeito. Vê que eu tô Gratidão, ó, Renato. os créditos estão aqui em cima, ó. Uhum. Eu tô com 48 créditos. E aí, pagamento, né? Assinatura. Mas aqui não é assinatura, não. Isso aqui eu tenho que mudar. O pagamento tá aqui, você vem comprar mais. Aí aparece aqui as opções. Da Certo. mesma maneira que tá lá na landing page. Certo? Certinho. Respondidas Gratidão. as dúvidas? Por enquanto, sim. Tá bom. E quem assistir gravado, né? Se tiver alguma dúvida, manda lá no grupo do WhatsApp ou manda para o nosso e-mail suporte@iriscodex.com. Não tem Já ponto está .br. liberado aqui. Já está liberado. Tá bom. Muito Perfeito. bem, fico muito feliz em encerrar a nossa primeira Obrigada. apresentação do Iris Codex e também ensinando como fazer uma devolutiva. Que bom! Obrigado pela sua presença, Alessandra, que seja de grande contribuição no seu trabalho, viu? Eu tenho certeza que vai ser. Assim seja. Obrigada, gratidão, Helton. Obrigado, um ótimo dia. E a gente vai Tchau, marcar tchau. então a sua devolutiva. Tá certo. Estou à disposição. Tá bom, obrigado. Tchau, Tchau, tchau. tchau.